Sejam todos bem-vindos à nossa aula 6. Na aula anterior, a gente viu um novo formalismo para descrição de linguagens, a gente apresentou as gramáticas, e a gente viu como definir as linguagens regulares, ou linguagens do tipo 3, utilizando gramáticas lineares. Na aula de hoje, a gente vai utilizar também as gramáticas para definir uma classe mais ampla de linguagens. A gente vai ver as linguagens livres de contexto. Para isso, a gente vai, primeiro, definir o que são as gramáticas livres de contextos, a gente vai falar também de árvores de derivação e também sobre ambiguidade. Na segunda parte da aula, a gente vai falar sobre simplificações e formas normais, que são modificações que a gente pode fazer em uma gramática, de forma a gerar a mesma linguagem, mas com um objetivo específico de simplificar a gramática ou deixá-la num formato conveniente para outros procedimentos. Certo, então o que a gente vai ver hoje é uma classe mais ampla das linguagens. Então, para quem lembra, a gente estava estudando as linguagens regulares e agora a gente vai estudar as linguagens livres de contexto. Essas linguagens, elas contêm as linguagens regulares, então todas que são regulares estão contidas no conjunto das livres de contexto, mas existem algumas linguagens que não são regulares, e a gente viu, através do lema do bombeamento, que existiam linguagens que não poderiam ser descritas, né, reconhecidas por um autômato finito. Então, vão ter linguagens que não são regulares, que vão estar aqui fora, e que vão ser livres de contexto. A gente vai ver uma linguagem que a gente usou em bastante exemplos aqui, como a linguagem livre de contexto. Da mesma forma como a gente tinha para as gramáticas regulares, a gente tinha as máquinas que processavam essas linguagens, eram os autômatos finitos, a gente vai ter agora, para as linguagens livres de contexto, a gente vai ter as gramáticas também, chamadas de livres de contexto, e a máquina que vai processar essas linguagens vão ser os autômatos com pilha, que é o que a gente vai ver na semana que vem, na próxima aula. Então, falando das gramáticas livres de contexto, uma gramática, ela é uma forma de especificar a geração de palavras que pertencem a uma linguagem. A gente tinha uma quádrupla para definir uma gramática. O primeiro elemento aqui dessa nossa gramática G era o conjunto de símbolos não terminais, ou seja, esses símbolos não fazem parte das cadeias que são geradas pela gramática. A gente também costumou chamar esses símbolos de variáveis. Então, aqui estão os símbolos que são as variáveis. Depois, o segundo termo, a gente tem, de fato, o sigma, que a gente já vinha utilizando como nosso alfabeto. Então, o sigma vai ser o alfabeto das palavras que são geradas pela nossa gramática. E a gente tinha também o terceiro termo, que era o S, que era um elemento do conjunto de variáveis, e a gente chamava esse elemento de elemento inicial, era o ponto de partida para as gerações das palavras. E o P era o conjunto que tinham as regras de produção da gramática. Então, uma regra de produção dizia como você, a partir de uma palavra intermediária, que continha variáveis, como você poderia gerar novas palavras até que só tivesse símbolos terminais, símbolos do alfabeto sigma, e nessa última palavra você teria uma palavra gerada que pertence à linguagem que aquela gramática especifica. Certo, então G, que é a nossa gramática, ele vai ser chamada de gramática livre de contexto, ou gramática do tipo 2, por conta da hierarquia de Chomsky, se toda a produção, então as regras que definem a geração de palavras, for dessa forma que A gera uma palavra ômega. A vai ser sempre um símbolo do conjunto de variáveis. Então, a gente tem que sempre ter na regra de produção, do lado esquerdo, uma variável, e aí do lado direito a gente vai ter o que pode ser substituído por essa variável. No caso aqui, o que vai poder ser substituído é uma palavra. Por que eu sei que é uma palavra? Porque W, na verdade, ômega, pertence à união do alfabeto sigma com o alfabeto de símbolos, com V, são as variáveis, asterisco. A gente viu esse símbolo asterisco, então ele significa a iteração de um conjunto. Quando a gente tem um alfabeto asterisco, a gente está gerando todas as palavras possíveis daquele alfabeto, inclusive a palavra vazia. Então, lembrando que esse asterisco aqui permite com que a gente tenha que ômega possa ser igual à palavra vazia. Então, a gente pode ter uma regra assim, A gera palavra vazia, ou a gente pode ter uma regra A gera AB
A maiúsculo, então a gente falou também na aula passada que a gente convencionou que as variáveis da nossa gramática, elas iam ser letras maiúsculas, enquanto que os símbolos terminais do nosso alfabeto, a gente usa símbolos minúsculos, tá? Então essa aqui é uma palavra é ômega que pode ser gerada, outra palavra ômega poderia ter só símbolos não terminais, então ABC, ou poderia ter apenas símbolos terminais, ABC, certo? Algumas observações importantes é que a gente já comentou, né, o lado esquerdo, ele vai ter que sempre conter um símbolo terminal. Tá? Então, aqui tem que ter um símbolo terminal, que é a variável que a gente vai substituir na gramática. E o nome livre de contexto, né, por que tem esse nome diferente? Já que nas outras gramáticas que a gente viu na aula passada eram gramáticas regulares, agora a gente está vendo gramáticas livre de contexto. O nome livre de contexto, ele vem do fato de que quando a gente deriva A e a gente troca pela palavra ômega, a gente faz isso sem depender dos símbolos que antecedem e sucedem a. Então, não importa os símbolos que estão próximos ao nosso símbolo variável a gente vai substituir, sempre que tiver um a gente substitui por essa palavra que está especificado na regra de produção. Isso porque a gente vai ver ainda mais para frente no curso as gramáticas sensíveis ao contexto. Então, lá nas gramáticas sensíveis ao contexto, a gente só vai substituir o a, por exemplo, quando ele estiver entre um azinho e um bzinho. Aí a gente vai falar, ó, se o a maiúsculo estiver entre azinho e bzinho, então aplica a regra. E aí pode ter uma outra regra que assim é o a, que é uma variável, entre c e d, aí uma outra regra. Então, o termo aqui livre de contexto está dizendo que especifica exatamente isso. Se você tem um a, não importa o que tem em volta dele na palavra que está sendo gerada, você pode substituir pela palavra ômega. A gente vai entender esse conceito mais para frente. Quando a gente falar de sensível ao contexto, a gente vai voltar aqui no livre de contexto. Bom, vamos ver então nossa primeira gramática livre de contexto. Vamos observar aqui mais uma vez as definições. G é uma quádrupla, então eu tenho 4 itens. O primeiro é o conjunto de variáveis, que a gente chamou de V. O segundo é o conjunto de símbolos terminais, ou seja, símbolos que são das palavras que aquela gramática gera, e a gente chama eles normalmente de sigma. Depois a gente tem P. P são as regras de produção que estão escritas aqui embaixo. E S, sim, finalmente, S pertence ao conjunto das variáveis. Então, S é uma variável, ela pertence ao conjunto. Nesse exemplo aqui, o conjunto de variáveis é só tem um elemento, então sempre só pode ser ele o elemento inicial. Mas a gente vai ver alguns exemplos onde a gente tem mais símbolos, e aí é importante especificar quem que é o símbolo inicial da gramática para a gente saber de onde que a gente começa a geração. Ok, a gente viu então na aula passada que para especificar uma palavra utilizando uma gramática, a gente começa derivando a partir do símbolo inicial S quais são as palavras que podem ser geradas. Então, se a gente tem o símbolo S que está aqui, eu posso escolher gerar essa produção ou essa produção. Lembrando que essa barra vertical, ela indica que a gente tem duas produções para o mesmo símbolo S. Então, se a gente desmembrar essa produção aqui, né, é o mesmo que dizer assim, S gera A, SB, e S gera epsilon. Tá? Então, é uma forma abreviada para a gente não ter que ficar repetindo sempre o termo da esquerda, se a gente tem várias produções para o mesmo símbolo. Tá certo? Então, no nosso exemplo, a gente pode escolher S gera epsilon. Tá bom, vou escolher esse aqui. Não tenho mais derivações, porque já cheguei em uma palavra final que pertence ao meu alfabeto, né? Lembrando que o alfabeto, a linguagem da gramática G, ela está contida, né? E ela pode ser até igual à linguagem sigma asterisco. Sigma asterisco são todas as palavras que podem ser geradas com os caracteres A e B. Tá bom, então o epsilon, que é a nossa palavra vazia, ele pode pertencer ao conjunto das palavras geradas por G. Então eu vou anotar ele aqui, que dentro do conjunto L de G, que a gente viu semana passada, que são as cadeias geradas pela gramática G, no caso aqui G1, né? A gente tem o epsilon, certo? Qual mais que a gente pode gerar?
Outra possibilidade é, ao invés de escolher essa produção, eu vou escolher a primeira. Então, A, S, B. Tudo bem, ainda tenho um símbolo variável. Tem um símbolo não terminal na minha palavra. Preciso continuar derivando até chegar em uma palavra que não tem mais símbolos terminais. Bom, se eu escolher substituir esse S por essa produção aqui, né? S gera epsilon, o que eu tenho vai ser a palavra A, epsilon B, que a gente sabe que é igual a AB. Então, aqui no meu conjunto, a gente tem também AB. Outra produção que a gente pode fazer é continuar derivando. Ao invés de ter substituído aqui por epsilon, eu vou substituir de novo por S gera A, S, B. Então, A, S, B e B. Setinha aqui para indicar a substituição. Eu vou grifar aqui para a gente ver o que está acontecendo. Então, S foi substituído por A, S, B. Percebam, sempre que a gente usa essa produção do S gera A, S, B, o que a gente está fazendo? A gente está colocando um A no começo e um B no final. Na verdade, no meio, né, da cadeia. Então, a gente está sempre empurrando essa cadeia do meio para as bordas. Então, a gente começa colocando A, B, aí depois a gente coloca no meio de novo A, B, A, B, A, B, e assim por diante. Se você continuar fazendo isso aqui, a gente vai ver daqui a pouco uma forma diferente de entender uma gramática. A gente vai usar uma árvore para isso, e aí vai ficar bem mais interessante. Mas se a gente continuar aqui, a gente vai ver que as palavras que pertencem a essa linguagem L de G1 é igual às palavras AN, BN, tal que N é maior ou igual a zero. Porque se N for igual a zero, a gente tem A elevado a zero, B elevado a zero igual a cadeia vazia. Se N é igual a 1, a gente tem essa primeira cadeia, que é A, B. Se N é igual a 2, A, B, B. E assim por diante, tá? Então, essa gramática G1, ela é uma gramática livre de contexto. Por que eu sei que ela é uma gramática livre de contexto? Eu vou limpar aqui, ó. Porque o que dizia a definição de uma gramática livre de contexto? Uma gramática livre de contexto é uma gramática tal que as produções, ó, tá aqui embaixo, mas eu vou repetir só para a gente ver. As produções da gramática, elas são do tipo A gera ômega. Então, A gera ômega, onde A pertence aos símbolos das variáveis e ômega pertence às palavras que podem ser geradas por sigma, união, com V, asterisco. Então, a gente precisa, para saber o tipo de uma gramática, a gente precisa verificar as produções dessa gramática. Então, a gente precisa verificar como são as produções dessa gramática e se elas obedecerem às restrições que a gente colocou, então a gente pode afirmar que essa é uma gramática, sim, livre de contexto. Vamos verificar aqui. Essa produção S gera A, S, B, a gente tem uma variável do lado esquerdo e do lado direito tem uma palavra ômega que pertence a esse conjunto aqui, ó. Ela é uma mistura de símbolos de sigma com a união, né, dos símbolos de V iterados. Então, essa palavra desse lado aqui é uma palavra válida. E epsilon pertence também a esse conjunto, porque quando a gente faz 0 iterações, o que a gente gera é a palavra vazia. Tá? Então, por definição, essa gramática que gera a linguagem que a gente acabou de mostrar aqui, né? A NBN, por definição, essa é uma gramática livre de contexto. E a gente falou que as gramáticas livres de contexto, elas vão gerar linguagens de uma classe mais ampla do que as linguagens regulares, que é o que a gente tinha estudado até agora. Aqui a gente tem alguns exemplos, né, de derivações, palavras que podem ser derivadas. A gente aprendeu na aula passada que a setinha com um asterisco em cima, do lado, indica que S em múltiplas derivações chega na palavra AB, ou AABB, ou 3As, 3Bs. Logo, essa é a nossa conhecida linguagem ANBN.